Albert Einstein sempre dizia: não dá para resolver um problema com a mesma consciência que o criou. E essa frase sempre me provoca, porque mostra que uma transformação não acontece se a gente ficar no mesmo ponto de partida. Isso significa que precisamos mudar o nosso olhar sobre as circunstâncias e não mais fugir do cenário em que estamos envolvidos. Se você não me conhece, meu nome é Maia Nascimento. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo falaremos sobre espiritualidade. Ela não é fugir do mundo, ela é estar no mundo. E neste canal nós falamos sobre filosofia, neurociência, espiritualidade, psicologia, dentre outros muitos conhecimentos em prol do nosso autodesenvolvimento espiritual e intelectual. E o propósito de hoje é abrir uma reflexão. Será que a espiritualidade é realmente um convite para se afastar do barulho do mundo ou da rotina do dia a dia, fugir da correria do trabalho? Ou será que ela acontece justamente no meio desse caos todo? Você já ouviu essa frase? Você não precisa de um mosteiro, você precisa somente de presença. Essa frase ela tem um peso enorme, porque quando a gente fala de espiritualidade, muitas pessoas logo imaginam alguém que tem que se retirar do mundo, viver em um silêncio absoluto, ou viver isolado do barulho dessa vida, da correria, das responsabilidades, viver longe dos relacionamentos. A nossa mente ela criou essa ideia de que a espiritualidade só pode existir longe dessa rotina, longe das contas para pagar, longe do trânsito, longe do celular, longe do caos. Mas será mesmo que a espiritualidade significa fugir de tudo isso? Ou será que espiritualidade é justamente um convite para aprender a viver o sagrado em meio a esse barulho todo? Quando eu olho para a vida de grandes mestres da humanidade, eu vejo que eles nunca se retiraram do mundo como uma regra. Jesus, por exemplo, buscava momentos de oração no silêncio. E isso é verdade. Ele tinha seus instantes de recolhimento, mas a maior parte da sua vida foi vivida no meio do povo, entre os trabalhadores, os pescadores, os doentes, as crianças, as mulheres chorando, as mulheres com TPM. Ele caminhava por esse caos todo do cotidiano, acolhia as dores, partilhava as refeições, ouvia várias histórias que as pessoas contavam. Percebe que ele não se isolava do mundo para viver a sua espiritualidade, ele levava a sua espiritualidade para dentro do mundo. Isso já nos dá uma lição muito clara de que espiritualidade não é se afastar da realidade, é estar nela de um jeito diferente. E esse jeito todo diferente tem uma palavra-chave, que é a presença. Presença é e sempre foi algo muito revolucionário. A maioria de nós estamos vivendo numa grande divisão inconsciente ou muitas vezes consciente, não é? O corpo está em um lugar, mas a mente está em outro. Quantas vezes você percebeu que estava lavando uma louça, por exemplo, mas pensando no assunto que a vizinha falou que iria te contar depois? Quantas vezes esteve no trabalho, mas com a cabeça nas contas, sem saber se ia ter dinheiro para pagar? Ou então numa conversa com alguém, mas quando o pensamento era revisado, você estava pensando nas mensagens que não paravam de chegar no seu celular. É como se vivêssemos em uma constante viver fora de nós, sempre no trânsito, sempre pensando nas próximas tarefas, mas nunca no instante presente da nossa vida. E quando isso acontece, algo muito profundo se perde em nós. Nós deixamos de viver a vida por inteiro. Agora imagine, é como se a vida fosse um banquete servido todos os dias e nós estivéssemos comendo de olhos vendados. O prato, ele está ali, com cores, com aromas, com sabores, mas nós mastigamos sem sentir de fato o sabor daquela comida. E no fim do dia, sabe o que acontece? Mesmo tendo feito tantas coisas legais,
ainda assim fica a sensação de um vazio, não porque não havia riqueza, mas porque não estávamos realmente ali para saborear. Essa desconexão, ela tem um preço muito alto que nós estamos ignorando. A neurociência, ela já mostrou isso em várias pesquisas sobre a atenção plena, conhecidos como mindfulness. Pessoas que se dedicam a estar presentes reduzem os níveis de estresse e aumentam a resiliência emocional. Isso é muito grande, fortalece o sistema imunológico, melhora a concentração e até sentem mais alegria no cotidiano. E isso é extraordinário, mas em contrapartida, quando vivemos sempre nesse piloto automático, no estado de distração, dessa distração contínua, nós sentimos cansados, ansiosos e até mesmo doentes. Krishnamurti, ele dizia: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. E de certa forma essa frase se aplica aqui no que estamos falando, pois a sociedade, ela nos empurra para uma vida fragmentada, cheia de estímulos, cheia de barulhos, de pressões sociais, e nós acabamos acreditando que a solução é fugir de tudo isso. Mas entenda, fugir não resolve. O que transforma, o que verdadeiramente resolve é aprender a estar inteiro em meio a esse caos e esse barulho todo. Agora pensa comigo numa metáfora simples. Imagine um copo cheio de água. Se você agita esse copo bem forte, a água se torna turva e se enche de bolhas e movimenta rapidamente. Assim é a nossa mente no dia a dia. Agitada, barulhenta, confusa, apressada, tentando dar conta de tudo e de todos. Mas se você deixa o copo parado, em silêncio, a água naturalmente se acalma e volta a ficar cristalina. Reflita sobre isso. Agora eu te digo, viver a espiritualidade não é quebrar o copo ou jogar fora a água, é aprender a acalmar-se em meio ao movimento da vida real. Não é sair do mundo, mas sim estar no mundo com clareza mental e espiritual. E sabe onde isso começa? É nas pequenas coisas. A espiritualidade não começa apenas em templos ou meditações longas. Ela começa em tarefas simples do seu dia a dia. Quando você lava a louça, dedicando sua atenção plena, você não está apenas limpando os pratos, lavando os copos. Você está limpando a sua mente. Quando você varre o chão, por exemplo, observando os ciscos sendo juntados, você não está apenas tirando poeira da sua casa, você está organizando o seu coração. Esses momentos banais se tornam portais para o sagrado habitar em você, se você estiver presente. Muitos filósofos e psicólogos já falavam sobre isso. Na minha própria vida, por exemplo, eu já percebi que muitas vezes encontrei mais espiritualidade em gestos simples do que em longas práticas que eu diria formais. Agora que eu estou aqui, eu quero propor a você que experimente isso de maneira prática. Escolha uma tarefa do seu dia. Pode ser varrer o chão, pode ser dobrar uma roupa, pode ser até escovar os dentes. E decida, durante esses minutos eu vou estar 100% presente. Eu vou me sentir, eu vou sentir cada detalhe, cada movimento, cada sensação. É simples, mas é transformador fazer isso. Você vai perceber que até os momentos mais banais da vida escondem uma espiritualidade muito profunda. Afinal, a espiritualidade não é fugir da vida real. Ela é um mergulho, é trocar a ausência pela presença. E essa é a arte de viver cada instante como se fosse único, porque de fato ele é. Eu te convido a conhecer os meus cursos, que são portais espirituais para você acessar a sua melhor versão. Eu sempre deixo aqui na descrição, se você estiver pronto para essa transformação, eu te convido a acessar aqui na descrição e lembre sempre, desperte com consciência. Fique bem e até mais. Tchau!